É um prazer recebê-lo, viu, amigo? Prazer em tê-lo aqui na nossa emissora mais uma vez. Tony, o prazer é todo meu, né? Quero dar aí um alô para todos os seus ouvintes e dizer que é uma honra estar mais uma vez aqui na Rádio Cultura, falando de cultura, que é uma coisa que eu amo fazer, que eu gosto, que eu sou militante, e além do espetáculo que eu faço todos os anos aqui, que é o Massacre de Angico, a morte de Lampião, defendendo o papel de Getúlio Vargas. Exatamente. Sebastião Costa, meu querido. Bom dia, Tony, bom dia, Feliciano, Lucas, os ouvintes. Pois é, vamos trazer aqui essa apresentação que vai ter do Comitê de Cultura aqui em Pernambuco, né? E a gente faz parte aqui, eu faço parte da organização da sociedade civil. Explica a sigla que você botou lá. OSC CDP, que é a Organização da Sociedade Civil, e o CDP é o Centro Dramático Pajeú, que é aqui de Serra Talhada, que é a entidade responsável para dar uma assistência aqui no sertão pernambucano, né? Então a gente vai pegar de Arco Verde até Petrolina, vai ser um trabalho intenso, mas o programa ele quer atingir todo o estado de Pernambuco. Muito bem. E eu queria que vocês pudessem explicar como é que esse programa, né, do comitê, né, de cultura é uma política nacional, Feliciano. Eu queria que você pudesse explicar pra gente, para quem está nos ouvindo agora, e qual é o intuito disso. Sim. E inclusive eu queria só falar na questão de OSC, porque a gente sempre tratou como ONG, né? Aí hoje não se usa mais ONG, se usa OSC, Organização, né, da Sociedade Civil, porque ONG, inclusive, veja, tem uma negação no nome, Organização Não Governamental. Então foi feito aí, né, um ajuste e foi feito essa alteração, e as pessoas não estão muito familiarizadas, mas agora a gente trata todas as ONGs como OSC. Bom, o Comitê de Cultura é uma decisão política, né, do governo federal desde antes desse governo assumir, né? Quando eu digo desse governo, eu estou me referindo ao governo do presidente Lula. Então, a gente precisa observar que está havendo uma revolução cultural em nosso país, a começar pela recriação do Ministério da Cultura, que a gente sabe que o governo anterior tinha acabado com o Ministério da Cultura, e o presidente Lula, no primeiro dia, assim que ele assumiu, no dia 1 de janeiro de 2023, ele já assinou o decreto recriando o Ministério da Cultura. O ano passado foi um ano de conferências, né? Tivemos conferências em todos os municípios do país, e a Conferência Nacional, que foi esse ano. E aí foi tirado o marco regulatório, né, da cultura, com o Sistema Nacional de Cultura sendo organicamente consolidado, e aí no seu arcabouço veio os comitês de cultura. Mas para isso também precede que cada estado brasileiro ganhou um escritório do Ministério da Cultura, que é outra revolução que antes a gente não tinha, né? Antigamente a gente tinha uma representação Nordeste, que inclusive chegou a ser Norte-Nordeste. Veja que uma representação que vai representar, né, duas regiões, você sabe que não dá conta. Então é uma decisão política também que cada estado tenha o seu escritório. E aí o Anildomar, ele foi convidado, né, por Margareth Menezes e também pelo próprio presidente Lula, ainda na posse, o ano passado, em janeiro, e ele foi convidado a ser o coordenador do escritório em Pernambuco. E aí, na sequência, ele me convidou, e aí eu aceitei para ser chefe de divisão do escritório em Pernambuco. E aí eu queria até fazer um parênteses agora e dizer que o Anildomar, inclusive, ele no início desse mês ele declinou do cargo de coordenador do escritório em Pernambuco. Ele até me disse, mas de forma reservada, que estava pensando realmente sair por conta das atribuições dele, né? Que são muitas, muita responsabilidade, é muito compromisso, e para ele concomitantemente manter suas atividades de militante, de produtor, assim ficou um pouco complicado para ele, e neste caso eu assumi como coordenador substituto, enquanto a gente não define
como fica a questão da coordenação. Por que eu tenho que explicar tudo isso? Para chegar no Comitê de Cultura. Então, existe uma secretaria, que é a Secretaria Nacional dos Comitês de Cultura, que no seu organograma tem os escritórios do Ministério da Cultura no Estado, que interage com essas OSCs. Ou seja, as OSCs, ela tem o papel de chegar em todos os territórios do Estado. Ou seja, as 3 OSCs que compõem os comitês de cultura, eles são braços do Ministério da Cultura para chegar em todos os territórios do litoral ao sertão. E aí são 3, né? Tem a AFAV, que é de Vicência, que a gente chama de OSC Celebrante, e tem a OSC Mulheres Guerreiras, que é de Camaragibe, que atua na região metropolitana do Recife, e aqui nós temos a OSC CDP, que é Centro Dramático Pajeú, que vai atuar em todo o sertão até Petrolina. Então, esse é o desenho que foi feito para poder fazer a cultura pensada pelo Ministério da Cultura, planejada pelo Ministério da Cultura, alcançar todos os territórios, todas as localidades, para que todo mundo seja incluído nesse novo momento da cultura no Brasil, que eu digo que está havendo uma revolução nesse sentido. Muito bem. E aí vocês tem também esse evento que vai acontecer aqui, dia 7 e dia 8, Sebastião. E o que é que vai ser tratado dentro desse evento específico, né, que vai acontecer aqui em Serra Talhada? Veja, Tony, nesse evento, no dia 7, nós vamos apresentar o Comitê Nacional de Cultura em Pernambuco, né? Vem a Joana Dark, vai estar aqui, que é da OSC Celebrante. Então ela vai fazer uma apresentação do comitê, e logo em seguida nós vamos apresentar a OSC CDP, não é? Que é a OSC que vai dar esse, vamos dizer assim, esse upgrade aqui no sertão para descobrir talentos, trazer capacitações. Então, nesse dia 7 nós vamos fazer isso, vamos apresentar essa OSC. E no dia 8 nós vamos ter uma capacitação, não é? Vai ser uma formação. Nós vamos estar com uma pessoa que vai dar uma aula, vai dar uma oficina sobre projetos, sobre a PENAB, sobre como você ter acesso a essas políticas públicas. Políticas, aos recursos. Exatamente. Essa PENAB que você fala é o programa da lei de Aldir Blanc, né? Isso. Então, essa pessoa ela vai fazer esse trabalho durante o dia todo, manhã e tarde, não é? Para dizer como ter acesso aos recursos dos incentivos. É bem interessante, é até bom que vocês são experts no assunto, né? Tem muitas vezes que você tem aí muitas pessoas com talento, com um projeto que está engavetado, que tem uma vontade de fazer um curta-metragem, de fazer uma peça de teatro, enfim, e não tem o recurso, né? Isso. Muitas vezes tem que ir atrás e aí tem muitos projetos, tem muitos programas que incentivam essa prática e falta só a elaboração do projeto, né? E aí muitas vezes é isso que as pessoas acabam não sabendo fazer, né? Elaborar o projeto e inscrever. E né? por que isso é importante e por que as OSCs nesse Comitê de Cultura tem um protagonismo que vai ser o balizador daqui para frente? Por quê? Porque nunca houve recurso, verba rubricada para a cultura como nós temos agora, né? Então a PENAB é para 5 anos. Então todos os municípios brasileiros e todos os estados receberão esta verba. Por exemplo, Pernambuco recebeu, porque o dinheiro entrou já em dezembro, 74 milhões de reais. Aí veja, então tem recursos durante 5 anos na mão do estado e na mão de todos os municípios, mas aí é preciso que a gente prepare as pessoas e os produtores culturais, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, para que eles possam acessar esse recurso. Então a gente tem aí uma tarefinha a ser feita. A tarefinha nessa capacitação, formação do produtor cultural lá, do agente cultural, mas a gente precisa também cuidar do gestor público,
porque tem todo um arcabouço jurídico e burocrático, digamos assim. Legal, né? Para poder o dinheiro ser aplicado e ser bem aplicado. Então, para isso, é preciso que todos os municípios brasileiros, todos, sem exceção, tenha um Conselho de Cultura funcionando, ativo, paritário com a sociedade civil, tenha um plano municipal de cultura dizendo como é que a cultura será gerida e administrada em nível do município, e tem que ter um fundo de cultura. Para o recurso do primeiro ano, que já está em todas as contas de todos os municípios brasileiros, mesmo aqueles que não tinham conselho, plano e fundo, o dinheiro chegou. Mas a partir do segundo ano, só vai receber o dinheiro quem tiver conselho, plano e fundo. Então, aí que entram as OSCs, é aí que entra o Comitê de Cultura, porque tem que fazer uma busca ativa em todos os municípios do estado de Pernambuco. Então, município A não tem conselho. Por que não tem conselho? O que é que está faltando? Como é que o escritório em Pernambuco mais o Comitê de Cultura pode contribuir para o município A ter o seu conselho? Município B não tem fundo. Não tem fundo por quê? O que é que está havendo? Qual é o problema jurídico? Qual é a dificuldade? É porque o conselho não discutiu o assunto? É porque o executivo não se mexeu para isso? Então, a gente entra em cena para que tenha o fundo. E quem não tiver o plano municipal de cultura, a gente vai ajudar a contribuir na elaboração do fundo. Vamos dizer assim, que esse do conselho. Esse braço dessa coordenação do Ministério da Cultura em Pernambuco é justamente para ajudar os municípios nisso, né? Então, quem tem dificuldade na elaboração de tudo isso, do plano, né, de um fundo de cultura, né, de um elaboração de editais, né, que os editais tem que ser simplificados, né? Tem gestões do interior, principalmente, né? Que às vezes não tem um acesso de como fazer um edital para cultura. Faz geralmente para obras, saúde, mas para cultura às vezes tem uma dificuldade. Então é aí onde entra esse braço para dar um suporte, entendeu? Tanto para o gestor, como o Feliciano falou, quanto para o artista, que às vezes você tem um talento tão bom na cidade, mas ele não tem acesso aos recursos para poder fomentar o trabalho dele, né? E nesse sentido, o Comitê de Cultura também tem esse compromisso de fazer essa busca ativa, fazer esse mapeamento. A gente precisa saber quantas pessoas trabalham com cultura, fazem cultura, produzem cultura a nível do município, né? E as OSCs, ela tem esse papel. Exatamente. E para isso, para contribuir com as OSCs neste mapeamento, nós temos também os agentes territoriais de cultura. Foi feita uma seleção nacional através do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Foram vários institutos, cada um cuidou de uma região. Para o Nordeste foi a do Rio Grande do Norte. Então já foi feita essa seleção, está na fase final de indicar as pessoas que vão ser habilitadas para contribuir junto com as OSCs no mapeamento, nessa busca ativa. Precisamos saber quantos somos, o que fazemos e aonde estamos, para que os recursos alcancem todo mundo, porque todo mundo tem que ser incluído nesse novo processo da cultura nacional. Eu pergunto para vocês, esse evento que vai acontecer em Serra Talhada nesses 2 dias, né? O primeiro vai ser um encontro de mobilização. Né? Tá prevista aí a orientação sobre participação em editais e apresentação cultural. Tem alguns grupos, né? O Grupo Muzenza, Repentistas, Zé Carlos do Pajeú e Diomedes Mariano, e também, né, o balé com o Micael Marques. E aí no dia 8, né, isso vai acontecer no quintal do museu, na Fundação Cultural Cabras de Lampião. Dia 8 também, né, vai ter aí a Bruna Tavares, né, que vai estar ministrando essa questão da elaboração do projeto com foco no PEMAB, né? PENAB. Isso, que é o Programa Nacional Aldir Blanc, né? de Fomento à Cultura. Exatamente. De Fomento à Cultura. E aí o que é que acontece? Esse evento é exclusivo só para Serra Talhada ou todo o sertão aqui em volta pode participar? Olha, Tony, é todo o sertão, não é? Como a OSC ela é do sertão, então todas as cidades prioritárias, porque existem umas cidades prioritárias, elas foram convidadas através de uma carta convite, tanto os gestores
quanto os fazedores de cultura para estar aqui. Logicamente que um maior número de pessoas vai ser de Serra Talhada. Principalmente cidades que já tem pontos de cultura, né? Exatamente. Também, inclusive nós convidamos não só o artista individual, mas grupos de quadrilha, grupo folclórico, o pessoal das comunidades ribeirinhas, quilombolas, povo de terreiro. Então todos foram convidados porque fazem parte do processo cultural, entendeu? Então é isso que a gente está fazendo, esse mapeamento. E foi até importante você falar, Tony, em pontos de cultura, porque dos recursos, o Estado obrigatoriamente vai ter que investir em pontos de cultura no programa Cultura Viva, 10% dos recursos. No caso do Estado, são 7 milhões e 400 mil reais. E todos os municípios que receberam verba a partir de 360 mil reais, vai ter que destinar 25% para os pontos de cultura e a Cultura Viva. E aí também, nesse sentido de garantir a inclusão, 20% dos recursos recebidos também tem que ser para inclusão das periferias, da arte periférica, arte urbana, arte de rua, arte rural, arte nos assentamentos. É preciso que a gente tenha neste processo quilombolas, indígenas, terreiros, matriz, né? Matriz indígena, matriz africana, matriz indígena, e aí tem 20%. Tem esse recorte para garantir que a gente chama de artes das periferias. Então, historicamente, você sabe que quando a gente fala em cultura, o que vem na cabeça da gente é teatro, dança, música, literatura, artesanato, não é assim? Aí, e o hip hop? Né? Fica onde, né? E a batalha de rima, que é muito comum hoje em dia na juventude, né? Principalmente nos centros urbanos, não tá no radar. Então essas artes que não estão no radar, as OSCs, elas vão fazer essa busca ativa e colocar todo mundo no radar para que o recurso chegue para todos os fazedores de cultura, independente da linguagem. E aí você imagina que aqui em Serra Talhada nós temos a prefeitura, a Casa da Cultura, né? Ela tem cadastrado mais de 400 pessoas, 400 artistas. São fazedores de cultura. Fazedores de cultura, tanto grupos como individuais. Tem músicos, tem tudo, né? Entra música também. Muitas dessas pessoas não têm acesso aos recursos porque não sabem fazer um projeto, porque não tem uma assessoria, vamos dizer. Porque é importante colocar, Sebastião, e você é expert no assunto, Feliciano também, não é que eu estou cadastrado, eu estou numa lista, mas o município não vai entrar por você, né? Então, e tem que haver você tem que haver o seu trabalho individual, você tem que fazer o seu projeto, né? Saber especificar, saber elaborar, e você quem entra com esse projeto. Exatamente. Né? O que o município pode fazer e vocês como Feliciano, por exemplo, representante do Ministério da Cultura, é facilitar o entendimento e a elaboração, né? Vai te dar o suporte para que você faça um trabalho correto. E nesse sentido, inclusive, a gente tem um exemplo prático. Quando a Nildomar era o secretário de Cultura e teve a primeira Aldir Blanc, que era uma lei emergencial por conta da pandemia, né? Foi dado uma capacitação para as pessoas entenderem e saberem fazer os seus, concorrer aos editais e fazer seus planos de trabalho. Inclusive existia um birô, todo mundo poderia ter acesso, né? Tinha o birô de atendimento ao artista, e a pessoa que não sabia fazer ou não sabia se inscrever ia lá e a administração, que Domar era o secretário, ensinava, botava no sistema, inseria as pessoas no cadastro. Então, a gente precisa pegar essa experiência exitosa, né, e colocar em prática agora. Isso, as OSCs, ela pode estar, né, pegando essa expertise e colocando em prática para que ninguém fique de fora do processo cultural. E um exemplo desse... Você falava dos artistas, né? Desse processo que o Feliciano fala, nós temos uma artista aqui em Serra Talhada, que é a Zuleide, não é? Ela fez essa capacitação
e já pelo segundo ano ela aprova projeto no governo do estado, por conta da capacitação que ela fez. Então, e já bacana. tem gente procurando ela para ajudar a fazer o projeto. Ela já está agora ajudando já está ajudando outras pessoas. Ela se tornou multiplicadora. Então, as OSCs, elas estão vindo para Pernambuco para isso, para dar esse suporte. Às vezes você é um comunicador, mas de repente pode ter uma linha que você pode entrar. Sim. Né? Então, é tirar as dúvidas com a gente que fazemos a OSC aqui, e eu acho que vai fluir, porque é isso que o governo federal quer, é chegar naqueles locais mais distantes. Até pra gente fechar aqui, eu queria até que vocês pudessem dizer como é que então faz para ter esse suporte. Por exemplo, os artistas de Serra Talhada, você falava que são quantos tem cadastrado? Olha, tem mais de 400. Mais de 400, né? Então, fazedores de cultura aqui na nossa cidade, artistas, enfim, de vários gêneros, vamos colocar assim. Então, como é que faz então para ter esse suporte, né? Eu sei que vai ter a capacitação nesses 2 dias, mas depois disso, né? Caso precise de um apoio, como é que faz então para chegar? Aí o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer esse lançamento, essa apresentação, não é um lançamento, a gente vai fazer a apresentação da OSC no próximo dia 7 de agosto, às 19 horas, lá no Museu do Cangaço, e lá o pessoal vai ficar sabendo o que é o programa, né? No dia 8 nós vamos ter a formação, que aí todo mundo pode participar, e depois disso, finalizando essas atividades, eu, Modesto e Gorete, né? Gorete, que faz parte do CRI, Modesto, que é do CDP e trabalha na Casa da Cultura, e eu, que sempre estou circulando aqui na cidade. Você está em tudo. É um homem que tem 40 profissões. Então, o primeiro passo é procurar Modesto Lopes, na Casa da Cultura, né? Que Modesto vai dar todo o suporte, inclusive Modesto hoje é um funcionário da casa que está no Birô do Artista, né? O Birô de Atendimento ao Artista. Então, esse espaço é para isso. Então, pode procurar Modesto lá a partir qualquer dia, né? Que seja no dia da apresentação, mas qualquer dia tá aberto o cadastro para todo mundo participar desse processo nosso que a gente quer conhecer. Você vê que a gente tem aqui a dança de São Gonçalo, que é lá de Vazinha, né? E elas podem ter acesso a recursos. Exatamente. Então é só procurar a gente, que a gente vai estar dando esse suporte por 2 anos. Então, 2 anos a gente vai estar nessa atividade. Queremos mapear todo o sertão pernambucano. Vai ser uma briga grande, né? Porque o sertão é enorme, mas nós vamos fazer ações localizadas para atingir todo o sertão pernambucano. Porque, falando em linguagem simples, direta, objetiva, não adianta você ter são 5 milhões de reais, né? Distribuído entre estados e municípios, se os municípios não têm o preparo para administrar esse dinheiro e o artista não ter o preparo para acessar esse dinheiro. Então, se essa coisa ela não se concluir e o dinheiro não for bem executado, né, a tendência é ter que devolver os recursos. Então, é preciso que o gestor público esteja preparado para administrar e administrar bem, com transparência, com simplicidade, né, com editais simplificados, esse recurso, e que o artista seja capacitado e preparado para receber esse artista. E quem ganha é a população, é a cidade, é o movimento cultural. Então, uma cidade como Serra Talhada, que respira cultura de janeiro a janeiro, isso é um momento, assim, fundamental. Sem dúvida. Né? Para a gente poder fazer a roda da economia, da cultura girar no município e região. E é importante, muita gente pode estar ouvindo agora e dizer, mas isso aí não é para todo mundo, mas olha só como é interessante. O investimento em cultura, ele é muito, muito importante, né? Quando você faz um evento cultural, por exemplo, o exemplo do Massacre de Angico, que vocês estão, né? Vocês são atores, né? Tanto Feliciano como Sebastião também, e eles estão lá participando, né? Então, olha só, o Massacre de Angico é um momento também de efervescência cultural, traz artesanato, traz uma programação voltada. Aí o que é isso que atrai? Traz turista, traz gente que vai ficar na rede hoteleira, tem gente que vai vender lá a água mineral, o lanche lá, o espetinho no espetáculo. Então, olha só como roda. Então,
até quem não é fazedor de cultura tá ganhando. Indiretamente. E um detalhe. Então a gente tá falando de algo que traz dinheiro para o município. E o próprio né? município, porque você aumenta a arrecadação de ISS. Exatamente. Né? Então, hotel lotado. Agora mesmo a gente estava no museu assistindo. O pessoal fazendo aqui turismo, né? Conhecendo a igreja, assistindo museu, né? Uma apresentação do CRI e outra dos herdeiros do Chachado. Tinha duas caravanas, uma de Recife e uma caravana de Sergipe. Aí. Né? E tem a gente do Rio de Janeiro, tem uma pesquisadora que veio para cá ver o massacre, que ela quer fazer uma pesquisa sobre o cangaço, então ela escolheu o massacre de Angico para... Imagina aí a gente ter uma pessoa que é um pesquisador de fora que viu uma apresentação do Grupo São Gonçalo e quer aprender mais sobre o assunto escrever. Então, assim, tudo isso, uma coisa liga a outra. Não é bobagem falar de cultura, né, gente? Não acho que o que os meninos estão falando aqui, isso é inacessível e tal. Basta querer. E isso traz, né? Tem recurso que pode ser acessado via Estado, via governo federal. Basta você ter o conhecimento que está sendo oferecido de forma gratuita, você não vai pagar nada por isso e você pode acessar, pode fomentar mais ainda, né, a sua arte, né? Então isso é importante colocar. Você vê, ontem quando eu saía do espetáculo, né, por volta de 10h30, 11 horas, ali à frente da estação, cheia de mototáxi. Ganha também, vai levar o povo, né? Entendeu? Porque tem muita gente que está nos hotéis. Espetinho, é hotel, é o vendedor de água, o ambulante, o restaurante, os táxis, todo mundo ganha. Você vê a pousada Cangaço, né, que tem lá próximo da estação, o grupo de Recife ia ficar lá, mas não tinha mais lugar. Teve que ir para o Império da Serra. Aí, quer dizer... E teve um outro grupo que teve que alugar uma casa. Uma casa. Olha aí, tá vendo? Entendeu? Então, ganhou a pessoa que vendeu a casa. Ganhou a pessoa que alugou a casa. Isso é bom demais. Feliciano, Sebastião, obrigado pela vida de vocês aqui no nosso programa. Bate-papo muito descontraído, legal. Então, olha, atenção, fazedores de cultura, preste atenção, né? Não fique mais, como é que diz? Comendo mosca, né? O pessoal já comendo mosca aí, né? Sem saber, né? Você muitas vezes quer colocar pra frente seu projeto, mas precisa de recurso, não aguenta mais esse negócio de pedir patrocínio, que é muito doído também pro artista, tá tendo que mendigar para conseguir recurso para botar para frente a sua arte. Então, olha, tem recurso, tem dinheiro, né, do governo federal, governo estadual, que pode te ajudar. Então, é só você seguir aqui o caminho, né, o mapa aqui da mina de ouro, que você vai conseguir chegar. Então, obrigado, Feliciano, obrigado também, Sebastião, por ter vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço e aproveitar para convidar todo o público, né? Hoje tem o Massacre de Angico. Como é que você diz lá no Massacre de Angico? O peso da justiça deve pairar sobre a cabeça do famigerado Lampião. Muito bem. Tá vendo? E convidar o povo também para o dia 7, dia 8, né? De agosto, lá no Museu do Cangaço. Então venha, você que é fazedor de cultura, você que tem o seu grupo, né, cultural, você que é artista plástico, que faz uma exposição, você que é de terreiro, né? Muitas vezes as pessoas se escondem porque não gostam de aparecer na rua com aqueles trajes, não é? Mas venham porque nós queremos conhecer essas pessoas, não é? Então tá aberto o espaço para todo mundo. E você para de bater em Sandinho, viu? Não, aí hoje de manhã o olho dele amanheceu um olho roxo e o maxilar aqui também roxo. Aí Cleonise fez, rapaz, tu metesse um cacete em Sandino, ele de tá verdade, com o olho roxo. Aí eu digo, oxe, o outro. Então o outro eu dou hoje. Mas muita gente fica com raiva de você, viu? Você, rapaz, diz que Karl Marx disse uma coisa bem interessante, que o único vitorioso no massacre é o personagem de Sebastião. Tá em todo mundo. Bate em todo mundo e ainda no final sai com a cabeça do Lampião, né? Eu tô imaginando se domar, inventar de botar uma cena, a turma matando o Sargento Luceno, os cangaceiros. Imagina. Eu tô ferrado. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado.